Graça e paz. Amém? Graça e paz. Glória a Deus. Então, queridos, eu estava ali, meu esposo falando e as lágrimas descendo, porque é um processo, né, gente? Chegar a 30 anos. Às vezes a gente pensa que, chegou a 30 anos, foi fácil. Mas não foi, foi bem difícil. Mas Deus, Ele tem sido conosco em todo o tempo. E Ele falou, né, que as pessoas duvidavam. Teve uma vez que a gente foi ministrar numa igreja de uma pastora amiga nossa, e a gente toca, né, a família toda foi, a gente tem uma banda lá no Rio, e quando nós chegamos lá, essa pastora perguntou, vocês ainda estão casados? Aí eu falei, era para separar? Nós estamos ainda casados, sim, estamos, para a gente perceber o quanto as pessoas, às vezes, eles apostam na sua dificuldade, né, em você desistir daquilo que Deus tem te dado. Foi difícil? Foi, mas nós estamos aqui, vamos permanecer até a volta do Senhor, amém? Até que a morte nos separe, né? Vamos morrer juntinhos. Glória a Deus. Queridos, eu trouxe uma palavra hoje, e eu estava conversando com a minha líder de mulheres, a Sabrina, e eu estava rindo com ela, porque ela, exatamente a palavra que eu havia preparado, o filme que eu ia passar, ela ministrou no sábado. E eu fiquei assim, Senhor, Espírito Santo, e agora? E Deus, Ele foi aperfeiçoando aquilo que eu tinha para falar. Como só tinha mulheres, não tinha homens, e muitas mulheres não estavam aqui, eu vou dar uma pincelada naquilo que nós falamos. Eu fico muito feliz e eu fico muito sensível quando chega essa época de Páscoa, essa época de morte e ressurreição, porque isso me reporta lá atrás, né? Meus pais, eles nos fizeram entender que a melhor fase para o cristão é quando você reconhece que Jesus, ele morreu e ressuscitou. E às vezes a gente acha que a igreja é tanta coisa, mas se você não reconhece esse sacrifício, é em vão. E desde muito pequena, eu tenho essa consciência. E uma das coisas que minha mãe, ela sempre fazia, era que ela sempre deu roupa no Natal, essas coisas, mas a Páscoa, minha mãe fazia como se fosse um evento. Então, ela preparava, ela não preparava ovos de Páscoa, ela preparava uma roupa nova, ela preparava uma oferta, e ela nos fazia levar essa oferta para a igreja, para entregar, para reconhecimento de vida, que Jesus, ele havia morrido e ressuscitado. Então, eu fico sensível, eu choro muito. É uma semana, assim, para mim, que ela me emociona muito, porque eu entendo que nós só estamos aqui porque houve um evento tremendo, que é a morte e ressurreição de Jesus. E é sobre isso que eu quero estar falando hoje. Eu vou dar só uma pincelada, né, no que a Sabrina falou, para a gente poder dar continuidade. Eu vou estar falando sobre no livro de João, mas vou ler alguns outros versículos em outros livros, mas eu quero falar da ressurreição e morte dentro do livro de João. Amém? Então, eu quero começar falando sobre a semana, né? A semana de agonia, a semana de prisão, e vou dar somente assim alguns tópicos dentro disso. Então, na semana em que Jesus, ele reúne, né, os discípulos, ele reúne o povo, e ele faz a ceia, e nessa semana, Jesus, ele termina essa ceia, ele pega seus discípulos, vai para o Getsemane orar. Chegando ali, ele começa a orar, os discípulos que ele leva, alguns dormem, e ele nem nessa hora vocês podem velar comigo. Então, eu quero somente ir falando da trajetória. Jesus, ele faz a ceia. Jesus, ele é traído e ele é preso, né? Judas Iscariote era um dos 12 discípulos, traiu Jesus por 30 moedas de prata. E trazendo isso para os nossos dias, querido, não se surpreenda se alguém que anda contigo, está contigo, ele te trai. Porque quem trai está perto.
Ninguém te trai de longe sem te conhecer, ele te trai porque ele está perto de você. E Jesus, Judas andava com Jesus, ele era coletor de impostos, e ele trai Jesus, ele pega Jesus e entrega Jesus para os malfeitores. Jesus, ele passa por 2 julgamentos, né? O primeiro julgamento foi o julgamento religioso, né? As acusações eram de blasfêmias por se declarar Cristo, Filho de Deus. Ele estava sendo acusado por ele se declarar que ele era o Cristo. Quantos e quantas de nós, por ser cristão, temos sofrido afrontas, temos sofrido levantes em nossas vidas, às vezes no trabalho, na escola, zombaria. Não se preocupe, Jesus venceu e você vai vencer também. Amém? Então ele passa primeiro por esse julgamento no Sinédrio, né, por essas acusações. Saindo dali, ele vai para um outro julgamento que é o civil, né, lá com Pilatos. Jesus, ele é levado a Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia. Os líderes judeus mudaram a acusação para sedição contra Roma, alegando que Jesus se dizia rei e incitava o povo à revolta, o que era uma ameaça ao poder romano. Só que Pilatos, querido, ele não encontra em Jesus culpa alguma, e ele tentou libertar, inclusive propondo a libertação de um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Só que a multidão, sempre tem a multidão, né, gente? Sempre vai ter a multidão contrária, né? Pilatos não viu, mas a multidão viu. E a multidão começou a incitar, começou a gritar, crucifica, crucifica. A gente fazia uma peça lá no Rio, que tinha essa cena, né, da crucificação de Jesus, e nós que gritávamos, né, crucifica, crucifica, e as pessoas que não entendiam nada, né, ficavam brigando com a gente. Você está mandando crucificar Jesus? Eu falei, não, é a cena da peça, porque é real, aconteceu, está na Bíblia. Você está mandando matar Jesus. E logo após, querido, ele passar por esse julgamento, o julgamento civil, aí ele vai, né, para o flagelo, vai para o caminho, e passando pelo caminho a gente sabe sobre todas as atrocidades que foram feitas ali com Jesus. Uma vez eu ouvi uma pregação e aquilo me marcou muito. Quando Jesus ele era açoitado, quando Jesus ele estava sendo castigado, que abria aquelas feridas nele e ficava aquilo tudo lanhado, sangrando. E a Bíblia ela fala sobre sermos enxertados em Cristo. E esse pastor ele falou assim, olha, conforme abriam aquelas feridas, pela fé, nós éramos enxertados ali, porque tudo aquilo que ele estava passando não era por ele nem para ele, era por nós. Então, quando abria, nós éramos enxertados em Cristo, e somos, né? Nós vamos falar sobre isso. E o caminho do Calvário, né? Que é o caminho por onde ele vai, ele carrega a cruz, uma cruz super pesada, e vem alguém para ajudá-lo, para poder ele conseguir chegar lá no Calvário. E esse foi o caminho da semana, né? Não passou isso tudo em um dia. Foi durante um período da semana. Um primeiro julgamento, o segundo julgamento, a traição, ele vai pelo caminho, e todas essas coisas, ele sofrendo humilhação, ele sofrendo dores, ele sabendo por que ele estava ali, pelo que ele ia passar, e ele chega na cruz, né? Ele chega na cruz, Jesus é crucificado, a gente sabe, né? Furado, furam o seu peito, e tem uma palavra, que é a palavra tema que eu quero trazer, agora que eu vou pregar, eu quero simplesmente fazer esse percurso para eu entrar na palavra que Deus me deu, que está lá em João, capítulo 19, 30, e eu não vou explicar ele agora, eu vou explicar no final, mas ele fala assim, que é a nossa palavra tema, o versículo tema que eu trouxe para nós. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, ele entregou o seu espírito. Ninguém tirou, ninguém o matou. Ele entregou o seu espírito. Para quê?
para que hoje você pudesse estar aqui. Para que hoje eu pudesse estar aqui. Amém? E é daqui para frente que eu quero começar a ministração. Não pretendo demorar muito, mas eu trouxe alguns pontos para nós. O que a morte e a ressurreição de Jesus trouxe para nós. Esse é o tema da nossa ministração. Por que temos alguns direitos depois que Jesus morre e ele ressuscita? Jesus não morreu e ressuscitou em vão. Ele morreu para que tivéssemos vida. E quais são esses direitos? Foi a ministração que Deus me deu. A morte e ressurreição de Jesus Cristo trouxe uma transformação fundamental no relacionamento entre Deus e os gentios. Querido, nós como gentios, nós não somos judeus. Nós não tínhamos direitos. Nós não tínhamos direito. Quando Jesus vem, ele vem para o seu povo, ele vem para os judeus. Só que os seus não o receberam. E, através dessa renúncia dos judeus, nós somos agregados. Apesar que nas epístolas de Paulo, Jesus já tinha esse plano de nos alcançar os gentios, que somos nós. Então, todas as vezes que eu lembro disso, eu falo, Senhor, nem direito eu tinha. Mas pela tua morte e ressurreição, hoje você tem direitos. Você tem direitos. Nós temos direitos. E é o que acontece. Jesus, ele vem e alcança os gentios. Ele nos alcança. Lá em João, capítulo 1, eu vou ler com a igreja. 1, 11, 12. Vai dizer assim, ó. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Através da fé, querida. Através daquilo que eu creio, eu me torno herdeira. Jesus, ele já cumpriu o papel dele, ele já fez o que tinha que fazer, morreu e ressuscitou. Só que muitas vezes a gente fica tantas coisas, tira a gente do propósito, tira do plano, e a gente esquece quem somos em Deus. É uma semana de reflexão? Mas é para a vida toda, todos os dias tem que ser reflexão. Jesus, quando ele morre e ele ressuscita, ele nos dá direitos. Direitos. Primeiro direito que eu coloquei aqui: acesso direto a Deus pela fé. O véu do templo foi rasgado. O sumo sacerdote, ele tinha que ir lá, dentro do véu, lá pedir perdão, depois interceder pelo povo. A partir do momento que Jesus morre, ele ressuscita, o véu é rasgado. Você tem livre acesso a Deus. A gente não exercita 1/3 da nossa fé. A gente está sempre querendo um cabide, a gente está sempre querendo uma âncora, pedindo, mas você tem livre acesso ao Pai. Se você dobrar teu joelho, se você estiver em pé, se você estiver no teu trabalho, você tem livre acesso ao Senhor. Não precisa mais de argumentos. Você, pela fé que você crê em Deus, você tem livre acesso ao Pai. Direito adquirido na cruz. Jesus morre, ressuscita. Direito adquirido. Livre acesso a Deus. Romanos 3, 22, 24. Eu vou ler, porque eu acho que eu vou ter um pouquinho de tempo. E eu quero ler. Romanos 3, 22 e 24. Sendo porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há
em Cristo Jesus. Então, querido, todos nós já estávamos excluídos, mas Jesus, ele cumpre tudo aquilo que foi proposto e temos direitos. Amém? Inclusão no corpo, a segunda, inclusão no corpo de Cristo. Hoje somos a igreja de Cristo. Não tínhamos esse direito. Éramos pecadores, destituídos da glória. Todos pecaram. Mas Jesus se fez pecado por nós. Ele se fez pecador, ele se fez maldição. A gente vai falar sobre isso. Por nós. E hoje estamos aqui. Como igreja. Como igreja, querido. Você tem noção do que é ser inserido como igreja na terra? Estamos aqui num grupo onde tiver mais 2 ou 3 no nome dele. Somos a igreja. Então, inclusão no corpo de Cristo. A morte de Cristo derrubou a parede da separação entre judeus e gentios. Até hoje ainda existe, né, um segmento que faz essa separação, né, dos judeus, tem os judeus ortodoxos, tem os cristãos, mas para Cristo não. Acabou isso. Não importa qual lado que você segue, importa que Jesus venceu para que você tivesse vida. Amém? Então, a inclusão no corpo de Cristo como igreja. Glória a Deus, obrigada, Senhor. Terceiro, recebemos o Espírito Santo. Está lá em Atos 2, 1, 4, versículo bastante conhecido, nossa. Atos 2, de 1 a 4, que vai dizer assim, ó. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos, ali tinham judeus, gentio, grego, troiano, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Queridos, então hoje temos direito, livre acesso, o Espírito Santo habita em nós. Habita em nós. Às vezes eu me pego pedindo perdão, sabe? Espírito Santo, me perdoa, tu habita em mim, eu estou querendo fazer coisas que eu acho que vai dar certo. Eu não te perguntei, eu não acessei o Espírito que habita em mim, para que eu possa ter direcionamento, para que eu possa fazer algo. Ele já está aqui. Às vezes eu estou fazemos coisas que Deus não mandou. Aí você fica sobrecarregado. Deus te mandou fazer? Pediu para você tomar algumas atitudes? Não. Por quê? Porque a gente quer fazer por nós mesmos. O Espírito Santo habita em nós, querido. Foi liberado através da cruz. Recebemos o Espírito Santo de Deus. Amém? Participação, já acho que é a quarta, né? Isso. Participação nas promessas da nova aliança. Através de Cristo, nós nos tornamos co-herdeiros com Israel das promessas da nova aliança. Romanos 8, 17. Vamos ver. O que fala lá? Romanos 8, 17 vai dizer que: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Queridos, somos herdeiros. Você já imaginou, tem dimensão disso? Que somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Por que essa distância, muitas das vezes, em achar que Deus está tão longe?
por que às vezes a gente pensa ou acha que você não tem direito, você olha para você e se culpa e se sente amargurado, ou recebeu uma palavra como meu esposo recebeu, e você travou. Sendo que todas as vezes que eu anulo esse sacrifício, que eu peco, que eu faço alguma coisa, que eu não creio nessa, que eu não tenho essa fé, eu vou para a cruz de novo, eu quero crucificar Jesus de novo. Porque ele já cumpriu o que tinha que cumprir, querido. Não depende mais de Jesus, agora depende de nós, de cada um de nós. Somos participantes da herança. Somos herdeiros com Cristo. O que Jesus tem direito? Quais são os direitos de Jesus? Todo o poder no céu e na terra. Ele se enfermou por mim e por você. E por que eu carrego alguns estigmas, alguns pesos, quando eu tenho a palavra de Deus como guia de fé? É a única palavra que traz guia para a gente. Será que, o que está faltando? O que está faltando? Para que você possa se apossar daquilo que Deus já te deu, daquilo que Deus já liberou. Paulo, ele era bem pontual, porque ele passou por todas as etapas. Ele foi sendo moído, rebentado, negou, ele fez tudo. Então ele sabia muito bem como Jesus agia, porque ele passou por esses processos. Então, participação nas promessas da nova aliança. Queridos, libertação da condenação da lei. Olha, para os gentios que nunca estiveram sob a lei mosaica, e para todos os que creem em Cristo, há a promessa de libertação da condenação que o pecado traz. Romanos 6, 14, vai dizer assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Querido, o pecado ele não tem mais domínio sobre a gente. Não tem. Somos pecadores por acidente, querido. Mas você viver uma vida de pecado é escolha, porque você não está mais debaixo desse jugo. Esse jugo de pecado, ele já foi deixado lá na cruz. Então vamos nos posicionar como igreja que somos. E temos uma nova identidade em Cristo. Qual é a tua identidade? Como você se identifica? Eu tenho aqui algo aqui. Como você se identifica? Aí eu vou te dizer, a nossa nova identidade em Cristo se identifica como crentes, sejam judeus, sejam gentios, receberam a identidade de filhos. Somos filhos de Deus. Gálatas 3, 28. Vai dizer assim: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Todos somos filhos. Jesus, Deus adota os gentios, judeus, e nos faz ser filhos. Qual é o direito de um filho, querido? Pensa aí, qual é o direito de um filho? Você que é pai, você que é mãe, você que é filho, que às vezes cobra, né? Tem filhos que cobram os direitos. Não, mas você é meu pai, não pedi para nascer. Tem filho assim. Qual é o direito de um filho? Muitas das vezes, nós mesmos saímos debaixo dessa linhagem filial de Deus. Você não aceita ser filho. O filho, ele tem direitos, mas o filho, ele é corrigido. O filho, ele precisa de guia. Pega um bebê e bota ele sozinho para ele comer, para ele
tomar um banho. Ele não sabe. Por quê? Ele ainda não tem entendimento, maturidade para poder caminhar sozinho. E cada um de nós aqui, nós estamos num nível espiritual diferente do outro. Talvez você ainda está pequenininho, mas talvez você já cresceu um pouquinho, já é um adolescente espiritual. Talvez você já é um adulto espiritual. Mas todos nós, como filhos com direitos, nós precisamos ser guiados. Nós temos um pai. Nós temos um pai. E o pai, ele quer o melhor para a gente. O pai, ele quer o melhor para cada um de nós. Só que muitas das vezes, como eu não tenho aquela maturidade, eu sou rebelde. Você já viu aqueles adolescentes rebeldes? Não vou botar adolescente não, que eu cuido muito de adolescente. Depois eles vão falar que eu estou falando mal deles. Não estou. Criança. Vamos falar, aquela criança birrenta. Não precisa de ensinamento? Precisamos, querido. Para você ser um filho maduro, você tem que seguir regras. Independente de você viver no tempo da graça ou não. Existem coisas que é não e não. Você precisa fazer diferença nesse mundo como filho de Deus. Você precisa ser reconhecido como filho de Deus que você é. Mas a gente quer viver uma vida totalmente livre, livre do comando. E quando Jesus ele morre na cruz, ele morre para que exatamente tivéssemos liberdade, mas liberdade em Deus. Jesus nunca vai pedir algo a você que você não possa suportar. Ele não vai te pedir algo que você não possa dar conta. Ele vai te capacitar para você dar conta. E por que estamos muitas vezes, querido, desalinhados, fora da filiação? Nós precisamos olhar com mais cuidado para esse sacrifício. No sábado, a Sabrina colocou aqui, eu ia colocar o filme também, mas como ela já tinha colocado, eu não pedi para colocar. O sofrimento foi muito grande. Os açoites foram muitos. A gente não tem dimensão da dor que Jesus passou para que nós tivéssemos esses direitos. Nós não temos dimensão do sofrimento, da humilhação. Nós não estávamos lá. Mas pela fé, eu sinto a dor. E quando eu olho para mim, dói mais ainda, porque não somos perfeitos. Somos imperfeitos. E Deus, Ele está com braços abertos, querendo nos alinhar para que a gente venha passar pelo mínimo de traumas aqui nessa terra. Mas, muitas vezes, a gente vai com o nosso próprio pé para o lado contrário. O Senhor dá um direcionamento. Eu sempre falo com Deus, Deus me dá coisa que eu venha entender. Porque às vezes Deus fala umas coisas e eu não entendo. Eu falo claro, eu sou meio burrinha para entender essas coisas. Então fala claro, sim, sim, não, não, é verde, é amarelo. Seja claro comigo, Senhor. E Deus, Ele faz, porque Ele conhece, foi Ele que me fez, Ele me criou. Para que eu viva o mínimo de problemas possíveis aqui. Porque do mundo Ele já me arrancou. Do mundo Ele já te arrancou. Maldição Ele já se fez. Já adoeceu, já enfermou. E agora? Faz uma reflexão aí. O que falta? O que está faltando? Aí domingo a gente, Jesus ressuscitou na segunda-feira, eu já esqueci tudo, já comi o chocolate todo. E morre aí. Somos filhos. E eu não quero desapontar meu pai. A maior dor para nós deveria ser o pecado. A maior dor. Porque todas as vezes que pecamos, todas as vezes que negligenciamos, o nosso pai,
ele se decepciona, não porque ele é decepcionante, não. É porque ele apostou algo em nós. Foi um sacrifício muito grande. Ele deu seu próprio filho. E ele acredita em você. Ele acredita que você vai vencer. Ele acredita que você vai ter uma vida onde outras vidas vão olhar para você e vai se espelhar em você para querer ser como você é. Somos filhos. Todo dia, Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Não é porque está acontecendo coisa ruim, não. Eu sei dos meus limites, mas eu pergunto, Senhor, o que eu tenho feito? O que eu estou fazendo? Isso não é só na semana da Páscoa, é diário. Porque eu não deixo de ser filha, a partir de segunda-feira eu continuo sendo filha. E Ele continua sendo nosso Pai. Jesus, Ele libera uma palavra que falou muito ao meu coração. Lá em João, capítulo 19, que eu li, 30, nós lemos. E ele fala: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Tetelestai. Essa palavra em hebraico. Tetelestai é uma palavra grega, querido, que significa está consumado, está terminado, está completo, e está pago. Quando eu estava preparando essa palavra ela soou no meu espírito, porque Deus, Ele falou assim: olha, tem sacrifícios que eu já fiz, eu cumpri, olha para mim. E eu falei: Senhor, eu todo dia eu estou te olhando. Não, olha para mim. E quando eu olho para Deus, e eu olho para mim, eu vejo uma diferença muito grande. E eu sempre falo: Senhor, eu quero ser parecida contigo. Porque se o Senhor me adotou, se eu sou tua filha, eu tenho que ter seus traços. Eu tenho, o meu caráter, ele tem que ser o teu. O teu DNA tem que coincidir com o meu. Sou filha. E esse versículo, quando Jesus ele toma o vinagre, diz que está consumado, ele quer dizer algumas coisas com essa palavra. Tetelestai, eles usavam como, eles faziam vendas, e os outros compravam, eles iam lá e carimbava, tetelestai. Quer dizer, está pago. Você não me deve mais nada. Está pago. E primeira coisa que eu tiro daqui é missão cumprida. Jesus, ele havia completado a missão que o Pai lhe havia dado, de viver uma vida perfeita, revelar o Pai, sofrer e morrer na cruz pelos pecados da humanidade. Foi um sacrifício perfeito. Com sua morte, Jesus ofereceu o sacrifício final e perfeito para a expiação dos pecados. Não havia mais necessidade de sacrifícios de animais, como no Antigo Testamento. Aqueles sacrifícios de ir lá matar, entregar bezerro, essas coisas, não precisava mais. Jesus, ele foi o sacrifício perfeito. Ele se entregou ali. Foi derramado sangue para que tivesse vida. E quando Jesus morre, houve um abalo na terra. Houve um abalo. Terremoto, escuridão. Ali, Deus, ele é revelado aos incrédulos, porque eles não acreditavam, eles estavam ali zombando, mas houve esse fenômeno, que era totalmente o oposto do que acontecia, para que o homem
incrédulo, ele pudesse entender e ver que realmente aquele era o homem, que aquele homem era filho de Deus. E Deus, ele se revela ali para a humanidade. E eu peço a Deus que ele não venha se revelar para a gente dessa forma. Obrigada. Que não venha. A gente não ia aguentar, não. A revelação do Pai de forma totalmente contrária. A gente está muito acostumado em chegar aqui, tudo muito comum, natural. Mas quando Deus, ele quer se revelar, ele usa meios que nos assustam. Não sei se vocês escutaram um trovão que teve aí um tempo atrás, aí, uns 15, 20 dias, que a minha janela balançou todinha, tremeu na madruga. Aí eu acordei assustada, todo mundo assustado. Eu falei, Senhor, o que tu quer falar? Porque eu entendi que aquilo ali não foi normal. Brasília não tem aquele tipo de trovão. Foi algo, assim, surreal. Eu falei, Senhor, o que tu quer falar? Eu quero entender o que está acontecendo. A gente está vivendo os últimos dias, querido. Deus está falando, está se revelando de formas tremendas. Segunda, dívida foi paga. No contexto da época, foi o que eu expliquei, a palavra tetelestai era frequentemente usada em recibos para indicar que uma dívida havia sido paga integralmente. Ao dizer, está consumado, Jesus declarou que a dívida do pecado da humanidade havia sido completamente paga através do seu sacrifício. Jesus, ele pagou a tua dívida. Jesus, ele se fez pecado para que você pudesse ser livre. Não se meta debaixo de jugo, de novo, de jugo de pecado, de jugo de mentira, não se meta de novo. O sacrifício já foi pago. E se foi pago, querido, foi pago. Ele não vai voltar para morrer de novo na cruz, não. Ele agora vai voltar para buscar a sua igreja, lavada, remida. E nós temos que estar debaixo desse processo de salvação. A dívida já foi paga. A morte de Jesus, ele selou a nova aliança entre Deus e a humanidade, baseada na graça e na fé em Cristo, substituindo a antiga aliança baseada na lei. Não é porque vivemos na graça, querido, que podemos tudo. Não é porque você vive na graça que a lei foi abolida, que você agora não é mais olho por olho, dente por dente. Deixa eu te falar, a pior morte não é aquela que você morre fisicamente, é a morte espiritual. Quando você já não sente mais a presença de Deus, quando você já não tem mais sensibilidade de ouvir a voz de Deus e entender o que Ele quer falar. É a pior morte. Quando você conhece Deus e você se perde no caminho, é a pior morte que tem. E Jesus, ele veio para isso. São direitos nossos. De hoje, a gente viver essa nova aliança. Não é uma aliança de libertinagem. É ser livre em Jesus. Amém? Hoje é o culto da vitória. Aí, estava preparando. E eu falei, sim, é culto da vitória, eu vou falar sobre morte. Aí Jesus me levou para esse lado aqui, ó. Qual foi a maior vitória que a igreja conquistou, que o homem, o gentio, o judeu, todos conquistaram? Qual foi a maior vitória? Eu vou te falar. Foi Jesus ter morrido, ressuscitado. Ele vence o pecado, ele vence a morte. Se Jesus venceu a morte, por que temer a morte? Por quê? A morte foi vencida lá na cruz. Ela foi vencida. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Estou cumprindo uma missão, porque eu sei o que me espera.
Vida eterna. Sabe o que é vida eterna? Às vezes eu falo brincando, mas é muito sério. Você viver eternamente lá no céu, só adorando, glória, glória, louvando, louvando, louvando. A gente não sabe como ela. Mas eu sempre falo para os meninos do louvor, gente, aqui é só um ensaio. Porque é eternamente lá. Jesus venceu a morte, querido. Hoje é culto da vitória. Sabe o que eu quero ministrar na tua vida? Vida. A morte foi vencida. O pecado foi vencido. Você não está mais debaixo desse jugo do pecado. Dessa acusação que o inimigo, muitas das vezes, ele fica no teu ouvido te acusando, tentando fazer com que você se sinta o pior dos piores, o maior lixo possível, sendo que todas as vezes que esses sentimentos vierem sobre mim, eu tenho que lembrar o diabo quem ele é e quem é o Deus que eu sirvo. Eu tenho que lembrar, que eu acho que ele esquece. Então eu falo, Satanás, eu fui comprada. Preço de sangue. O pecado já foi vencido. A morte foi vencida. Ah, você vai querer tocar em mim? Beleza. Mas a minha alma, o meu espírito, eles estão salvos. E esse é o maior evento que nós podemos estar. É o maior evento. É ter essa consciência, é saber e ter esse entendimento de que eu sou a igreja. Jesus, quando ele morre, quando ele ressuscita, eu tenho direitos. Tem um louvor que fala, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. É nossa herança. Qual é a herança que você está carregando? Qual é a herança que você carrega hoje? Querido, tem que deixar isso bem pontuado. Porque eu quero que essa mensagem, sabe, eu pedi ao Espírito Santo para que ela fique ruminando na nossa mente. Que eu não saia daqui e eu seja roubado na minha mente ali, não. Que fique ruminando quem eu sou em Deus. Qual é a herança que eu carrego? Eu sou filha, eu sou filho. Eu tenho um pai. Eu preciso seguir os ensinamentos do meu pai. Eu preciso entender o que meu pai tem para mim. O que meu pai pensou de melhor para mim. Eu parei de pedir, sabe? Eu só peço errado. Parei, falei, Senhor, tu sabe o que é melhor para mim. Então me dá aí o que o Senhor acha que eu mereço. Porque aí eu peço, Deus, mas eu tenho B melhor para você. Então nós precisamos entender, querido, ter esse entendimento. Essa semana nós vamos ouvir muito falar sobre isso. Você vai ligar a TV, vai estar passando sobre isso, falando sobre morte. Você vai para a igreja, vai ouvir falar. Mas será que é só isso? É só essa semana? Não. E eu fiz um resumo de tudo isso aqui. Eles vão cantar? Vai. Então tá. Pode vir. Em resumo, a morte e ressurreição de Cristo, na perspectiva cristã, abriu o caminho para que nós fôssemos completamente incluídos na aliança de Deus, com os mesmos direitos e privilégios que os crentes judeus através da fé em Jesus. A distinção étnica deixou de ser uma barreira para o relacionamento com Deus e para a participação da comunidade na fé. Não existe barreira, não existe impedimento, não existe cor, não existe tamanho, não existe. O que existe é Jesus nos resgatou. Todos têm direitos. Ser justificado em Cristo significa que Deus nos considera justos. Ele perdoa nossos pecados e nos aceita como se fôssemos perfeitos, não por causa de quem somos ou do que fizemos, mas unicamente por causa da nossa fé em Jesus Cristo e em seu sacrifício expiatório na cruz.
é uma mudança radical em nosso status diante de Deus, passando de culpados e condenados a justos e reconciliados. Você crê nisso? Você acredita nisso de verdade? Você acredita que Jesus ele nos justificou? Que é pela graça? Graça é favor imerecido. Você não merece, eu não mereço, mas Ele me fez merecer pelo sacrifício dele. A gente vai estar cantando de novo aquele louvor da cruz, porque eu quero orar com vocês, sabe? Que a gente possa refletir hoje. Pode soltar. Que a gente possa estar refletindo. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos adorar a Deus com esse louvor. Vamos repetir o louvor da cruz. Aleluia. Aleluia. Ora a Deus. Peça a Ele. Senhor, nos mostra, Senhor, onde eu estou falhando como filha, como filho. Oh, Deus, me sonda. Onde eu estou falhando, Senhor? Sonda.